congregar-nos na presença do Senhor, podendo chegar numa reunião como esta e cantar com todo o nosso zelo e vigor, parece que a gente está quase nos céus. E ainda mais ouvir boas notícias de pessoas sendo salvas. E a Clarice voltando para casa também. Temos muito para agradecer a Deus. Mais ainda um tempo reservado com a palavra de Deus aberta. Desejamos que isto seja aproveitável para todos. Nós vamos continuar em Tiago, capítulo 4, e como nós temos feito até agora na conferência, desejamos completar a fazer uma exposição da palavra de Deus. E sendo assim uma exposição, nós não vamos pular as partes que exigem mais atenção, mas vamos enfrentá-los, investigar as Escrituras e chegar a uma conclusão correta. Às vezes hoje não vai dar para completar até o final da carta. Nós temos amanhã. Então eu não vou correr para não estragar a última parte que às vezes os irmãos estão querendo que seja tratado. A oração da fé. Então vamos às vezes reservar para amanhã. Vamos iniciar então a leitura em Tiago capítulo 4, e versículo 13. Tiago 4 e versículo 13. Eia agora vós, que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vestistes sobre a terra. Aliás, deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera para o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim,
para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Confiamos que o Senhor mesmo, como sempre, há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Temos um comentário que é tão bom ver criança sentada lá no meio. Deveria ser assim. Não tem nada a ver com o nosso estudo, mas é gostoso. O futuro da igreja está ali. Por isso vamos orar pelas crianças. O tema central desta epístola de Tiago é a fé genuína. Capítulo 1, nós temos visto a fé genuína sob prova. Finalidade é crescimento, tanto pelas provas como também pela própria palavra de Deus, sempre ao nosso lado, para nos guiar nos caminhos do Senhor. Capítulo 2, temos visto a fé genuína sendo observada, tanto na falta de acepção de pessoas. A gente não faz acepção de pessoas como Deus não faz. E a fé genuína, Deus vê quando está sob a prova. Os homens veem obras que eles querem ver. É uma fé falsa. Chegamos em capítulos 3 e 4, podíamos ver a fé genuína com as falhas. Infelizmente, existe, mas podem ser corrigidas. Podem ser as falhas trazidas de volta por uma forma que agrade a Deus. O uso da língua, o domínio da língua e, portanto, o domínio próprio do corpo inteiro. E a respeito também das brigas e contendas. Isto não deveria ser assim. Meus irmãos, disse Tiago, não convém que seja assim. Descontrole da língua e descontentamento entre os irmãos. Agora chegamos na última parte desta carta. Toda a leitura que temos feito hoje trata da manutenção da fé genuína. Desejamos ver esta fé sendo mantida, além de crescer, mantendo o que já temos alcançado e não voltar para trás. A primeira parte aqui, em versículos 13 até versículo 17 de capítulo 4, trata de um assunto de muita importância. Planejamento sem permissão. Simples? Nós vamos ver. Primeiramente, é algo natural para as pessoas de negócios fazer planos. Então, em versículo 13, alguém pode dizer, Tiago fala, agora vós que dizeis, dirigindo-se aos irmãos. Os irmãos que têm acesso à presença de Deus, têm a companhia do Senhor Jesus Cristo junto com eles. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eles deixam o Senhor de lado. Não incluem o Senhor Jesus nos seus planos. Todo bom negociante tem os planos, mas lembramos, com respeito do cristão, tem algo bem melhor. Podemos buscar a Deus, podemos pedir a direção do Senhor.
podemos pedir a bênção do Senhor. Pois em Provérbios nós lemos: o homem faz os seus planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Eis então aqui em versículo 13: hoje ou amanhã, eles já sabem quando vai começar esse trajeto. É hoje ou amanhã. Eles sabem onde eles vão. Iremos a tal cidade. E também, eles sabem o tempo que eles vão passar lá. 1 ano. Lá passaremos 1 ano. O que eles vão fazer lá. Está tudo planejado. Contrataremos e ganharemos. Deixe-me dizer que, fazendo uma exposição da palavra de Deus, não estamos dirigindo palavras para alguém específico. Ninguém. Nós vamos ver o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, o plano está feito. É louvável, pois quem não faz planos assim, não vai progredir. E, na verdade, se Deus quiser, podemos progredir. Não tem nada errado com isso. O erro é deixar o Senhor Jesus fora, esquecendo o Senhor. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É verdade. Não sabemos, podemos fazer os planos e podemos já pensar, bom, vamos comprar, vamos ganhar, vamos lucrar sobre este negócio, mas amanhã a nós não pertence. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Como Paulo pregou em Atenas, nele vivemos, movemos e temos o nosso ser. Como também dependemos do Senhor para a própria respiração que temos. Estamos nas mãos de Deus. Não sabemos o que acontecerá amanhã. E a pergunta vem bem no meio do versículo 14, porque que é a vossa vida? Vale a pena, dia após dia, quando levantamos, despertamos num novo dia, perguntar para nós: a minha vida é passageira. Estou aqui apenas um tempo, não sabemos quanto tempo. E se vivemos até aqui, é porque o Senhor quis, fazendo-nos através de desafios de vida, obstáculos. Com o Senhor podíamos vencer e crescemos. Passamos pelas provas, podíamos ser aprovados. Fizemos falhas, temos erros, mas em tudo isso podemos estar mais perto do Senhor. A nossa vida é passageira. 70 ou, por sua força, 80. Isto seria com enfado, com cansaço. Mesmo assim, o Senhor está ali, mesmo nos anos avançados. Em contraste com a eternidade, como Tiago apresenta aqui, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vai embora. Às vezes aqui a gente vê um vapor de manhã cedo. Me lembro indo para a conferência durante esta semana e de manhã, uma das manhãs, podíamos ver um vapor, uma neblina, mas lá para as 9, 10 horas já tinha ido embora. Assim que é a nossa vida. Jó fala que a nossa vida é comparada como um vento. Não sabemos de onde vem nem para onde vai o vento. João 3. Mas o vento vem e passa. Já foi. Lendo os Salmos, tem muitos ali para comparar a vida passageira aqui neste mundo. Uma flor que murcha. Uma história que se conta. Acabou, foi embora. E assim é a nossa vida. Passageira. Por isso, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser. Aí chegamos bem no ponto, bem importante, mais importante deste trecho. Se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isto ou aquilo. Estamos nos colocando diante do Senhor, sujeitos à vontade dEle. Não planejamos o que nós queremos. Não imitamos a pessoa que o Senhor descreveu como louco. Mas seguimos nos passos do Senhor. Entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Planejamento sem permissão. Me lembro, numa construção civil,
na minha cidade, que uma pessoa fez uma construção, acho que no 5º andar, no último andar, fez mais uma construção, mas sem planejamento. Nem pediu permissão, mas fez porque ele quis. Mas o fiscal olhou e viu, precisava desmanchar. Não podia. Não podia construir sem permissão. Aqui também precisamos da permissão do Senhor em todos os nossos movimentos. Quando pensamos nisto, Tiago fala em versículo 16: agora vos gloriais em vossas presunções. Ou o nosso querer, prepotência, vanglória. Pensamos que podemos fazer bem o que nós queremos, esquecendo que as nossas vidas pertencem ao Senhor. O uso do tempo. Medite nisto, por exemplo. Deus nos deu todos igualmente 24 horas por dia. 7 dias por semana. Que dependendo do ano, 365 dias por ano. Todos nós somos iguais. Como nós usamos isto? Nós vamos dar conta, não uma conta, mas vamos dar conta a Deus no uso do tempo. Como usamos o tempo? Deveremos usar o tempo bem para a eternidade. Podemos usar os bens que o Senhor nos confiou também para a eternidade. Podemos ser ricos para com Deus no sentido espiritual. Podemos levar o Evangelho aos perdidos. Assim estamos guardando tesouros dos céus. Quando nós lemos a parábola que o Senhor Jesus relatou, em Lucas capítulo 12, aprendemos bastante lições ali para as nossas próprias vidas. Ali era um homem rico. Lucas capítulo 2, e não vamos ler todinho, mas versículo 15 já dá o início. Um aviso que vem da parte do Senhor. Lucas 12, e versículo 15. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isto está no início do trecho, e no final do trecho lemos isto, entrando na metade do versículo 33. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A mesma coisa foi com Abraão. Deus queria o seu coração, não a morte do seu filho Isaque. Conosco também, Deus quer o nosso coração, as nossas afeições. E no contexto de Tiago, não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou usando 1 João 3 também. 2. Então, se amamos o mundo, o amor do Pai não está nele. Todas as coisas neste mundo que a gente vê, o que a gente pode apalpar, o que a gente pode até sentir, estas coisas vão ficar para trás. Não podemos levar nada conosco. Como disse no Amazonas, no caixão não tem gaveta. Não vamos levar. Mas uma coisa boa é, nós podemos mandar de antemão para os céus. Como o Senhor mesmo relatou aqui, onde não chega ladrão e a traça não rói. Seguro, muito melhor do que qualquer coisa neste mundo. Não tem segurança 100%, a não ser nos céus. É lógico, então, se somos inteligentes o suficiente para receber o ensino do Senhor, vamos mandar de antemão para os céus. E o que temos aqui? O Senhor Jesus disse, versículo 22, disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis
nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Podíamos ler mais sobre, considerando os corvos, versículo 24, em versículo 27, considerai os lírios. Deus cuida a sua criação, muito mais nós, que temos mais preciosidade, mais valor perante o Senhor. Mas observe por um pouco este homem aqui, como ele pensou na sua prepotência. Ele podia dizer isto. Versículo 16, propus-lhes uma parábola. A idade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que eu vou introduzir aqui, que eu farei. Ele está sempre falando de si, só de si. Que eu farei? Não tenho, ele mesmo, outra vez, onde recolher os meus frutos. Considerou tudo para si. E disse: eu farei isto. Derrubarei os meus celeiros, são pequenos demais. E edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, parece que ele está querendo se gloriar, pela maneira que, na verdade, Deus fez ele receber uma colheita maior. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Só pensando na sua própria vida. Encaixa tão bem em Tiago capítulo 4. Não sabemos nada do amanhã. E este homem também. Para completar esta parábola, o Senhor Jesus chamou ele de louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muito bem, o ensino está feito. Retornando para Tiago capítulo 4, notamos então uma orientação a respeito de pecado de omissão. E qual é este pecado de omissão? Final de capítulo 4, nós lemos isto: toda a glória tal como esta é maligna. Prepotência, presunção, pensando que ele vai fazer o que ele bem quer, e está gloriando nisto. Eu farei isto. Esses meus armazéns são pequenos demais, vou fazer maior. Vou folgar, beber e desfrutar destas coisas. Ele não sabia quão breve era a sua vida. Que é a vossa vida? É um vapor que desvanece. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A omissão é deixar o Senhor Jesus Cristo fora dos nossos negócios. Tão simples, mas tão importante. Por isso, para os que confiam no Senhor, que dependem do Senhor para a nossa respiração, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, a qualidade de vida, se for da vontade de Deus, até anos mais avançados, tendo qualidade de vida melhor ainda, para servir ao Senhor e mandar mais tesouros adiante de nós, guardando no lugar mais seguro. Ladrão não entra, traça não come, está seguro, ferrugem não corrói, guardado nos céus. Capítulo 5, parece que é semelhante do início em versículo 13 de capítulo 4. Eia, pois, agora, semelhante. Estamos tratando então a manutenção da nossa fé, a fé genuína, incluindo o Senhor Jesus em todos os nossos planos. Se o Senhor quiser, dependente da aprovação, melhor ainda, pedir a direção do Senhor antes de traçar os planos. Em vez de fazer os planos, depois pedir para o Senhor aprovar. Não. Antes,
Podemos conversar com o Senhor, entrar no santuário e exprimir aquele que está dentro de nós. Senhor, eu gostaria assim, assim, assim. Qual é a tua vontade? Conversar. Ele está interessado em cada detalhe das nossas vidas, muito mais do que podíamos imaginar. Eia, pois, vós ricos, chorai e pranteai. Ele não está se dirigindo para irmãos, pois os irmãos são apresentados em versículo 7. Estes são incrédulos, empresários, e o assunto é social, com respeito de empregados. Os empregados são os irmãos. E não estava recebendo o salário que deveria. Ele estava aproveitando o vulnerável. Versículo 6. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Às vezes você, como eu, tem compaixão das pessoas vulneráveis. Pessoas idosas, fracas. Crianças vulneráveis, fracas. Pessoas que não têm uma saúde como gostariam de ter, ou deficientes de uma forma. Muito fácil aproveitar dessas pessoas vulneráveis. E estes aqui estavam dependentes. Eles tinham um serviço para fazer. Mas então o Espírito Santo tem alguma coisa para dirigir a estas pessoas que se enriqueceram ao custo dos seus trabalhadores. Não é bom. Chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir, pensando que eles podiam continuar assim para sempre. Mas Deus está ciente. Ele sabe o que acontece. Há de vir o juízo sobre eles. As vossas ricas estão apodrecidas. Sim. E as vossas vestes estão comidas de traça. Deixe-me explicar que naquele tempo, possuir roupas de púrpura era um sinal de nobreza. Geralmente, governadores e reis, pessoas de importância, usavam roupas tingidas com púrpura. Lídia, em Filipos, fazia roupas desta forma. Em Atos 16. Então ela ganhava a sua vida fazendo roupas com esta cor, justamente para as pessoas em eminência. Lembramos que quando o Senhor Jesus foi levado, sendo julgado por Pilatos, foi levado para fora vestido de púrpura, ignomínia, desprezo. Rei dos judeus, estavam zombando o Senhor. Então estas roupas foram consideradas roupas preciosas. E eles estão aqui descritos como aqueles que têm riquezas, mas vão apodrecer. Vai acabar tudo aquilo. As vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Já viu ouro enferrujar? Mas está aqui, prata também. Às vezes a palavra aqui enferrujar quer dizer que perde o brilho. Fica assim, mais apagado. Mas quem tem, assim, aliança de casamento, então pode ver que usando todo dia, sempre fica brilhante. Porque está sempre sendo encostado com as outras mãos. Ou a outra mão, aliás. Só temos outra, né? Então, mas, sem uso, este que nós queremos apresentar aqui, ajuntou muitas destas coisas. Vestidos, roupas dispendiosas, de ouro e prata, estava ali só armazenado. Não ajunteis tesouros na terra, ajuntai tesouros nos céus. E estes pensaram que podiam sempre voltar lá e achar o vestido. Mas imagina um dia voltando para o guarda-roupa, pensando, o que eu vou usar hoje? Esse aqui eu vou usar. E está cheio de buracos, comida de traça. Tendo o suficiente para se vestir e se comer, com isto estáis contentes. Boas lições para nós. Contentamento, andando bem com o Senhor,
apreciando a sua palavra, crescendo no serviço do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É o mais que nós queremos, de andar bem com o nosso Senhor. Mas estes são incrédulos. Ele continuou: a ferrugem destas coisas hão de dar testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Hão de revelar todas estas coisas, quando as injustiças vão ser corrigidas. Como foi com Israel, escravos no Egito, eles trabalharam lá anos, foram subjugados, e como escravos não tinham direitos próprios. Mas como neste caso aqui, que estamos lendo em Tiago, o Senhor podia dizer a respeito dos céus, que o clamor do seu povo subiu aos seus ouvidos. Ele ouviu o clamor do seu povo. Êxodo capítulo 2. Então, da mesma forma, Deus ouviu o clamor do seu povo no tempo de Tiago. Deixe-me ler melhor. Êxodo 2, versículo 23. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, como também os seus ouvidos estão abertos para a súplica do seu povo. Com respeito dessas pessoas, então, os empresários, em Tiago 5, nós lembramos, em versículo 4, que o jornal, quer dizer, o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. O salário clama, como foi no caso de Israel. O salário clama. Israel não recebeu um salário por trabalhar. Escravo não recebeu, precisava apenas trabalhar. E quando Moisés foi lá e com Arão para apresentar ao faraó, Deus disse: deixa ir o meu povo. Ele endureceu o seu coração. Depois Deus endureceu o seu coração, aumentou a tarefa. E eles então não tinham recebido nenhum salário até o dia, em capítulo 12 de Êxodo, quando o faraó, depois de perder o seu primogênito, falou para eles: sai da terra, sai. Eles não correram para sair, eles andaram no passo das crianças, e na saída eles receberam os tesouros do Egito, salário que eles não tinham recebido antes. O povo deu para Israel o que eles pediram: ouro, prata, vestidos, tudo o que eles queriam, mas precisavam sair. E com esses tesouros, eles podiam trazer ofertas ao Senhor para construir o tabernáculo no deserto. Eis então a resposta daqueles perguntam: de onde veio todos esses tesouros para construir o tabernáculo? Veio do salário da escravidão deles, que eles não tinham recebido, como se fosse guardando os tesouros para um objetivo muito sublime e precioso para Deus. Completando esta parte aqui, então, deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Dá dó, não dá? E pensar das pessoas que não resistem. Pode subjugar, pode fazer estas pessoas trabalhar mais do que precisava e receber menos do que eles mereciam, para poder
engordar as suas próprias vidas e viver de uma forma delicada, de delícias. Cevaste os vossos corações como num dia de matança, quer dizer que estavam engordando-se. Mas a Deus pertence a vingança. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Manutenção da fé genuína é aqui. Perseverança. Até a vinda do Senhor. Seria um ponto bom para parar hoje. Pacientes quer dizer perseverantes, como encontramos em Tiago capítulo 1. Perseverantes através da prova. E se os irmãos ainda não perceberam, capítulo 1 tem muitas comparações com o capítulo 5. Muitas comparações. Esta é uma delas, a respeito de passar pela prova. Perseverar até a vinda do Senhor. Como o Senhor Jesus usou comparações com a agricultura, aqui também Tiago usa o lavrador. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Que conforto para estes irmãos, passando por aflições, sendo tratados injustamente, mas agora eles podem erguer a cabeça. Pode ser esta a nossa porção aqui, mas o melhor há de vir. Da mesma forma que eles estavam ceifando os campos dos ricos e não recebendo o salário que deveria receber, eles podiam saber, bom, este homem, como aquele homem louco em Lucas capítulo 12, ele dependia do Senhor para aquele aumento de colheita. E este homem rico também. Por isso, às vezes, Tiago usou, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito da chuva primeira e a segunda chuva também. Em Deuteronômio, capítulo 11, vou citar hoje, mas Deus permitindo, no próximo estudo, podemos tratar com mais detalhes. Deuteronômio, capítulo 11 e versículo 14. Lemos isso. A promessa do Senhor. Então, deixa eu ler versículo 13 também. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Dependente do Senhor para o crescimento, sim. A germinação, a primeira chuva vem na hora certa. Deus sabe. Israel ficou abençoado com isso, entrando na terra prometida, que mana leite e mel. Leite e mel, sim. O irmão foi perguntado na saída da porta. O pregador foi perguntado, irmão, puxou a camisa dele para trás. Ele tem uma pergunta. As pessoas fazem isso, sabe? Então, irmão, a terra prometida, como será que foi? Deve ter sido bonita. Ele falou, sim, muito bonito. Muito capim e muitas borboletas. Boa noite. A gente foi embora. E a pessoa ficou esperando, pensando, muito capim, sim, que manda leite. É mesmo. Terra bonita. A vaca precisa capim para produzir leite. E mel, sim. Borboletas, abelhas, para fazer o mel. Ele tinha razão. Então deu uma resposta bem sucinta e foi embora. Não demorou muito. Então aqui, Deus quis abençoar o seu povo. Mas eles precisavam dar o seu coração ao Senhor. Era isso que o Senhor queria. Ele quer o mesmo conosco. O nosso coração. Não vamos colocar o nosso coração com nenhuma destas coisas passageiras.
Vamos incluir Deus nos nossos planos. Ou melhor, como queríamos destacar, vamos conversar com o Senhor. Somos próximos do Senhor. Temos acesso à sua pessoa. E podemos expressar o nosso desejo e nos colocar como sujeitos à vontade dele, se o Senhor quiser. Então, Deus permitindo, nós vamos continuar. Se é que estamos aqui amanhã, pode ser que o Senhor há de vir mesmo nesta noite, pois a vinda do Senhor está próxima. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra. Amém.